Olá, sejam bem-vindos de volta. Vamos falar de história. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um grupo de religiosos que ficaram conhecidos como monofisistas. Historicamente, os monofisistas eram um grupo de cristãos do século V que criam que Jesus Cristo tinha apenas uma natureza, a divina, pois a parte humana teria sido absorvida ou misturada à divindade. Essa doutrina, ligada ao líder Eutiques, foi condenada como heresia no Concílio de Calcedônia em 451 d.C. Mas o que os monofisistas defendiam? Eles afirmavam que Cristo não possuía duas naturezas, humana e divina, apenas uma única natureza, ou seja, a natureza divina. Eles também acreditavam que a natureza divina teria engolido a natureza humana após a encarnação. Os monofisistas também recusavam a ideia de que Jesus era perfeito homem e perfeito Deus ao mesmo tempo, em uma só pessoa. Em se tratando do contexto histórico, o movimento dos monofisistas cresceu muito no Egito, na Síria e na Palestina. A Igreja Oficial rejeitou a ideia em 451 d.C., estabelecendo que Cristo tem duas naturezas distintas, mas unidas. Grupos com visões semelhantes, muitas vezes chamados de miafisistas, formaram as chamadas Igrejas Ortodoxas Orientais, como a Armênia e a Síria. Mas quais seriam as principais diferenças entre miafisismo e monofisismo? O monofisismo e o miafisismo são ideias antigas sobre quem é Jesus. O monofisismo diz que Jesus tem apenas uma natureza divina, anulando a humana, o que a Igreja Antiga considerou herético. Já o miafisismo diz que Jesus é uma união perfeita de humanidade e divindade em uma só natureza encarnada, doutrina mantida pelas igrejas ortodoxas orientais. Vamos às principais diferenças. Monofisismo de Eutiques ensina que a humanidade de Jesus foi absorvida pela sua divindade. Vê Jesus apenas com uma natureza divina, rejeitado pelo Concílio de Calcedônia em 451 d.C. Essa ideia teria sido rejeitada. Miafisismo de Cirilo de Alexandria ensina que divindade e humanidade formam uma natureza, mas sem mistura ou confusão. Afirma que Jesus é totalmente Deus e totalmente homem ao mesmo tempo, adotado pelas igrejas ortodoxas orientais, como, por exemplo, a copta e a síria. E as igrejas ortodoxas, o que pregavam? As igrejas ortodoxas, elas pregavam e ainda pregam a doutrina cristã tradicional, baseada na Bíblia e na sagrada tradição, centrada na ressurreição de Jesus Cristo, na Santíssima Trindade e na salvação da alma. Elas rejeitam a doutrina do Papa de Roma e mantêm uma organização autogovernada por patriarcas. Principais ensinamentos e práticas: a natureza de Deus e Trindade. Acreditam em um Deus único, em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, definido pelos antigos concílios. Sagrada tradição e escritura. Valorizam a Bíblia junto aos ensinamentos dos primeiros padres da Igreja e das decisões dos 7 primeiros concílios.
7 sacramentos. Praticam sacramentos iguais aos do catolicismo, como batismo, eucaristia e crisma, celebrados por meio de uma rica liturgia divina. Rejeição ao papalismo. Não aceitam que o Papa seja o líder máximo ou infalível da Igreja. Para eles, o chefe supremo é o próprio Cristo. Uso de ícones. Veneram imagens sagradas, ícones de Cristo e dos santos, vendo-as como janelas para o sagrado, sem cometer idolatria, de acordo com as suas visões. Então, gostaram do conteúdo? Então, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até mais. Inscrevam-se para mais conteúdo como esse.